Provavelmente você já ouviu falar em soro. Talvez até saiba algumas de suas aplicações, mas o soro é um produto mais complexo do que a gente imagina. Na verdade, existem vários tipos de soro, cada um com uma aplicação diferente. Mas você sabe o que é soro? Soro? O soro normalmente eu escuto falar quando a gente vai no hospital, né? Já tomei soro para aquecer o corpo caído. Faz uma alimentação ao organismo, né? Preparado em algum laboratório. Soro é feito para utilizar na vista quando está com caindo um cisco. Para infecção. Bem, eu uso soro para botar minhas lentes de contato. O soro que eu conheço é mais o caseiro. Feito de sal, açúcar e água. E para hidratação do corpo, né? Quando você tem diarreia. Já até utilizei. Quando se fala em soro, a gente logo pensa naquele saquinho que fica pendurado ao lado da cama dos pacientes. Pode ser, mas mesmo esse soro hospitalar não tem apenas uma única composição. A sua composição varia de acordo com o seu uso. Tem o soro glicosado, por exemplo, que contém 5% de glicose dissolvida em água destilada. A glicose é uma fonte de energia facilmente absorvida pela célula. E é por isso que esse soro é utilizado na medicina como nutriente energético em pacientes que não podem se alimentar oralmente. Já o soro fisiológico é uma mistura de água destilada e cloreto de sódio, o famoso sal. A cada 100 ml de água, o soro recebe 0,9 gramas de cloreto de sódio. São dois tipos diferentes de soro fisiológico. Um é vendido em qualquer farmácia em forma de garrafa de plástico e é utilizada para lavar lentes de contato, limpar os olhos, nariz e para a limpeza dos machucados. O outro tipo é aquele do saquinho, utilizado nos hospitais para reidratação. Mas lembre-se, não adianta beber o soro fisiológico, ele só funciona por via endovenosa, isto é, introduzido no sangue com a ajuda de uma agulha. A solução fisiológica que faz a higienização da lente de contato não pode ser usada por via endovenosa, porque o preparo dela é diferenciado, ou seja, a solução injetável é preparada livre de qualquer forma de micro-organismos. Você consegue ver a diferença? Não? Nem eu. Isso acontece por causa da solubilidade do sal e da glicose na água. Ainda não entendeu? Bom, solubilidade é a propriedade que uma substância tem de dissolver-se espontaneamente em outra, formando uma mistura homogênea, de uma só fase, chamada solução. Toda solução tem pelo menos dois componentes. O solvente, que é a substância em maior quantidade, e os outros chamados de soluto. Como o soro é uma mistura homogênea, não conseguimos ver os diferentes componentes do soro glicosado e do soro fisiológico. Mas antes desses saquinhos ficarem prontos para o uso, há um longo e cuidadoso processo de fabricação. Essa aqui é uma fábrica de soro fisiológico. E se você acha que é só misturar um pouquinho de sal na água e sair vendendo por aí, você está muito enganado. Há dois fatores fundamentais na fabricação do soro fisiológico. O primeiro é a proporção entre o soluto, o cloreto de sódio, e o solvente, a água. Deve-se adicionar 9 gramas de cloreto de sódio em água para cada litro de solução. Outro fator fundamental na fabricação do soro é a higiene. Os componentes, inclusive a embalagem, devem ser totalmente livres de contaminação. A fabricação da embalagem também é parte do processo, pois é ela que vai armazenar e garantir que a solução não seja contaminada. Imagine uma pessoa doente usando um soro contaminado. Dentre os usos mais importantes do soro fisiológico está o de combater a desidratação causada pela perda excessiva de água e sais minerais. Isso acontece porque o soro fisiológico é uma solução isotônica em relação ao sangue, isto é, possui a mesma concentração e assim consegue realizar a transferência de líquidos e nutrientes para o organismo. O soro fisiológico serve para repor os eletrólitos perdidos. Por exemplo, num caso de uma diarreia, vômitos, numa desidratação, você perde eletrólitos, perde sódio, potássio, cálcio, magnésio, e o soro fisiológico faz uma recaptação de água para o meio intracelular, aumentando o volume circulante na corrente sanguínea. A reidratação por soro fisiológico, no entanto, só pode ser feita por via endovenosa.
e por esse motivo muitas vezes não está disponível para moradores de regiões carentes e de difícil acesso. A desidratação causada pela diarreia sempre foi a principal causa de mortalidade infantil nos países em desenvolvimento como o Brasil, pois a maioria desses pacientes não tinha acesso a hospitais para fazer a hidratação endovenosa. Para resolver esse problema, a Organização Mundial de Saúde desenvolveu na década de 60 uma solução capaz de hidratar o paciente por via oral, sem necessidade de agulhas e hospitais. São os sais de reidratação oral, SRO, distribuídos no Brasil em postos de saúde como esse de Aracaju, capital de Sergipe. Um pacote de SRO deve ser diluído em 1 litro de água limpa e ingerido após cada evacuação líquida, para reidratar o paciente e repor os nutrientes perdidos pela doença. É bom lembrar que esse soro não cura a diarreia, ele apenas evita que a criança fique desidratada. Além do SRO, há uma outra forma de promover a reidratação: o soro caseiro. E não é preciso ser nenhum chefe de cozinha para prepará-lo. Os ingredientes são 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, dissolvidos em 1 litro de água limpa. Colocar as medidas certas de sal e de açúcar é fundamental para que o soro tenha o efeito desejado. Se você errar na mão e colocar sal a mais, esse excesso passa para o sangue, provocando hipertensão arterial. Se você errar na quantidade de açúcar, a diarreia pode aumentar. Se um dos ingredientes for posto de menos, a solução não vai repor os líquidos perdidos de forma eficaz. Para facilitar a vida da gente, a Unicef criou essa colher padrão. Para utilizá-la, é só usar 1 medida da menor parte de sal e 2 medidas da parte maior de açúcar. Colocar num copo de água limpa, mexer e pronto. A popularização do soro caseiro teve uma grande repercussão em nosso país e ajudou a diminuir muito a mortalidade infantil causada por diarreia. Mas preste atenção, o soro caseiro só deve ser utilizado nos casos leves de desidratação. Se a criança está com uma forte diarreia, o ideal é levá-la imediatamente ao posto de saúde mais próximo. Percebeu como fórmulas simples podem fazer a diferença? Dissolver 2 solutos, sal e açúcar, em um solvente, água, nas medidas corretas, pode combater a desidratação e salvar vidas. Agora que você já aprendeu como é que faz, mãos à obra, passe adiante, fique esperto e até a próxima.